Olha aí quem voltou para trazer as análises dos times goianos em 2025. A gente deu uma passadinha ali de leve na copinha, os resultados não foram lá muito bons, nem mesmo pro nosso Esmeraldino aqui, o qual nós vamos falar hoje. Mas começou o Campeonato Goiano. A primeira rodada, eu admito, eu não assisti, não acompanhei. Inclusive a análise do jogo do Atlético, vocês viram, foi feita pelo Lucas Barcelos, meu parceiro, colega aí de canal. E, cara, vim aqui pra iniciar os trabalhos falando do Esmeraldino. E eu esperava um jogo muito diferente do 0 a 0 moroso que a gente viu sendo executado entre Goiás e Craque lá na Serrinha. O Esmeraldino em 2 jogos, nenhuma vitória, sendo que no primeiro jogo foi uma derrota, como eu falei, não assisti o jogo, mas nesse jogo em casa esperava-se que o Esmeraldino viesse pra cima e fizesse valer o mando de campo. Não foi o que aconteceu. O jogo foi tão perigoso que até mesmo o Craque poderia ter saído com a vitória. Com todo respeito ao Craque de Catalão, mas o Esmeraldino era visto como favorito. Infelizmente para o torcedor não foi isso que apareceu durante o jogo. Mas vamos explicar certinho o que aconteceu nessa partida, voltando aos trabalhos. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que já estão começando a ficar com a pulga atrás da orelha. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e marca o sininho para acompanhar os lançamentos. E compartilha esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como vocês. Sem mais delongas, escalações na tela. Antes de falar do jogo, eu pedi uma opinião para vocês. O cenário novo que nós montamos aqui, para vocês acompanharem as análises. Deixa aí a sua opinião, deixa aí seu recado aí, o que você achou do cenário, está curtindo? Ali atrás, Goiás ali pra vocês, assim como todos os clubes que eu vou comentar, terá, obviamente, representatividade nas cores do cenário. Então deixa aí sua opinião, o que você tá achando, tá? Além disso, teremos algumas pequenas mudanças eventualmente aí no canal. Vocês viram que no começo do ano teve alguns shorts. Se você gosta desse tipo de conteúdo como shorts, esses vídeos mais curtinhos, cortes, coloca aí também nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá? E galera, 2 times que não venceram na primeira rodada. A derrota do Goiás acabou sendo a mais, vamos dizer assim, mais surpreendente, né? O Goiás, ele perdeu para o Goiatuba, uma equipe que, claro, a gente não pode desmerecer nenhum clube do interior que se preparou, né? Os clubes se prepararam para o Goianão, mas perder a primeira rodada dessa forma, se fosse um clássico, alguma coisa assim, né? Talvez a gente até entendesse. Mas a primeira derrota do Goiás não foi exatamente muito bem vista, pelo menos entre a torcida. Como eu falei, eu não assisti o jogo, mas a repercussão foi bem negativa. Até porque os rivais, o Atlético Goianiense empatou, né, em 0 a 0, mas, cara, um empate que foi muito mais assim com gosto de derrota pro torcedor do Dragão, que também amenizou um pouco a derrota do Goiás, só que o Vila venceu. O Vila venceu e venceu por 1 a 0, a Aparecidense, que seria teoricamente um adversário até mais difícil, né, do que os adversários que Goiás e Atlético enfrentaram. Então ficou aquele gosto de, tá na hora de demonstrar a que viemos. O campeonato já começou, precisa fazer alguma coisa a respeito. A torcida foi até a Serrinha, foram cerca de 6.125 torcedores, algo em torno disso, né? Claro que a gente falando de encher o estádio, não encheu. Nenhum dos times goianos conseguiu fazer isso. Isso eu vou cobrar muito aqui nos vídeos, tá? Você, torcedor, tem que ir no estádio, você, dirigente do clube, tem que fazer promoções e incentivar o torcedor a ir, sabe? Faz alguma ação promocional no estádio, convida a galera pra bater um pênalti ali no intervalo, faz algum evento ali que atraia o torcedor também. Porque, querendo ou não, o estadual a gente fica um pouco assim, são jogos menores, com clubes menores, tem muito torcedor que não acompanha mesmo. Não vamos aqui ficar inventando moda, achando que as torcidas goianas são extremamente fanáticas. Cara, não é o perfil do torcedor goiano, a gente sabe disso. Existe uma parcela da torcida que é assim, mas a grande maioria são torcedores regulares, torcedores mais, digamos, periféricos, que acompanham o clube, mas não ficam tão em cima do que está acontecendo. Então precisa que o clube vá lá e atraia esse torcedor pro estádio. E os 3 times goianos, além dos do interior, obviamente, mas os 3 times goianos de maior relevância no estado e na capital, Atlético, Goiás e Vila, precisam atrair esse torcedor para o estádio. Agora, o que mais atrai o torcedor é o bom futebol. E isso, pelo menos nos primeiros minutos do jogo, esperava-se que acontecesse. O Goiás
começou o jogo pressionando, já no início, com 10 minutos, já tinha tido praticamente 3 escanteios, o Goiás com muitos reforços, inclusive pretendo fazer um vídeo aí mais à frente, falando um pouco dos reforços de cada clube do cenário aqui da capital, inclusive falar também do Goiânia, tá? Nós vamos falar aqui do Goiânia no canal esse ano, e galera, o Goiás com muitos reforços, mas usando uma base muito parecida, né? Por exemplo, a dupla de zaga ali já, né, um pouco mais conhecida ali, o Messias na zaga, o Tadeu continua no gol, o William Lepo, que é uma novidade, jogando na outra, tivemos no meio o Marcão, que já estava por aí, mas à frente tivemos algumas novidades, como por exemplo, o Facundo Barceló, que é esperado que seja o goleador do Goiás, né, o cara que empurre a bola pra dentro, só que hoje ele ficou devendo, né, inclusive ficou devendo, e na minha humilde opinião, muito, porque veja bem, você recebe uma bola de frente num lançamento preciso, você é o centroavante, você pega a bola de canhota, você tem que no mínimo colocar no gol. O Barcelona não conseguiu. O Marcão já tinha cabeceado uma bola pra fora no começo do jogo ali, né, no começo da partida, nos cruzamentos de escanteio, e as jogadas do Goiás todas saindo pelo lado direito, justamente com o William Lepo, mas o craque começou a gostar da partida, o Goiás não chegava de fato, teve essas chances perigosas, teve essa chegada perigosa do Facundo, que perdeu 2 lances ali, né, dentro da área praticamente, inclusive os 2 lances de canhota, mas o Goiás deu espaços pro craque, assim como o craque dava muitos espaços, e o Goiás às vezes nem conseguia aproveitar, o craque começou a querer aproveitar. Além de um cruzamento no escanteio que quase foi um gol olímpico, ainda teve várias chegadas onde o Goiás permitiu que os jogadores do craque chutassem de fora da área, o que levou perigo ao gol do Tadeu, que fez boas defesas, inclusive teve uma bola que passou raspando ali, né, na trave direita do Tadeu. O craque poderia ter feito o seu primeiro gol ainda no primeiro tempo, poderia, chances pra isso o Goiás deu. A defesa do Goiás, principalmente na parte de recomposição, deixou muitos espaços pro contra-ataque do craque, e foi perigoso, principalmente no final do primeiro tempo. No segundo tempo, aí teve uma cadência maior. Os times fizeram substituições, no caso do Goiás entraram o Breno Herculano, entrou o Vinícius, que foi inclusive um dos poucos jogadores que eu vi na partida sendo vaiado. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Tá sendo vaiado pelo que ele fez ou pelo que ele representa, né? Na minha humilde opinião, seria mais pelo que ele representa. Ele é um jogador que deveria cooperar mais para a vitória do Goiás e não foi o caso. Ele errou alguns lances bem, digamos, inesperados, né? Outro que também entrou, mas pouco acrescentou, foi o Wesley Garcia. Outra contratação agora pro começo do ano e que pouco fez em campo. Mas a verdade é que o segundo tempo, o craque, na minha humilde opinião, teve um sistema tático melhor, ele se organizou em linhas um pouco mais espaçadas, mas também um pouco mais eficientes na marcação, e o Goiás teve dificuldades para tentar chegar pelo menos na área do craque. Enquanto isso, o craque teve chances de chegar ao ataque, começou a gostar do jogo e teve chances reais, apesar do Goiás também ter tido chances reais, inclusive com gols perdidos ali pelo Herculano, que entrou no segundo tempo. Teve outro lance também com uma bola muito perigosa, que foi perdida ali, e teve as defesas do próprio goleiro Cleidson, né? Acho que é Cleidson o nome dele, posso estar falando errado, tá? Mas o Clédiston, acho que é Clédiston, né? Acho que é isso. Mas enfim, defesas importantes que mantiveram o 0-0, que pro craque, jogando fora de casa, é um bom resultado, mesmo que não tenha vindo a vitória, né? Já que ele não venceu o primeiro jogo, foi um bom resultado, empatou fora de casa contra uma das equipes que são cotadas a ser campeão da competição, que no caso é o Goiás. Agora, pro Esmeraldino, 2 jogos sem vitórias, a torcida começa a ficar agoniada, né, vamos dizer no mínimo. Goiás vem de muitos e muitos anos aí, né? Quando eu falo muitos anos, não tô comparando obviamente com o tempo que o Vila, por exemplo, tem que não conquista um título goiano, mas levando em consideração o tamanho do Esmeraldino e a sua representatividade no cenário goiano, nacional, não ser campeão goiano nos últimos, sei lá, 5 anos aí, cara, é muito tempo. É muito tempo. A supremacia está do lado do Atlético Goianiense, que nas últimas 6 edições foi campeão 5 vezes. Então, o Goiás precisa voltar a despontar para lutar pelo título. E quando começa desse jeito, começa a botar uma pulga atrás da orelha, uma desconfiança em cima do seu torcedor, que cobrou ao final do jogo com méritos. Cobrou, deu uma vaiada ali, deu uma reclamada. E fazer o quê? Tem todo o direito de fazer isso, porque o Goiás, em campo, nas 2 partidas, diga-se de passagem, não mostrou a que os seus reforços vieram. Os reforços que deveriam estar marcando gols nas 2 primeiras partidas
ficaram no branco. Quem fez gol foi o Tadeu. Se vocês se lembram no primeiro jogo, pelo menos pelo que eu, né, acompanhei aí das informações do primeiro jogo, foi o Tadeu que fez um gol. Então, cara, cadê os gols da galera? Mas, calmaria. É o segundo jogo da temporada, segundo. Então ainda tem muita coisa a se evoluir, entrosamento, ainda tem, a galera ainda tem que ir recuperando o ritmo de jogo, que é natural nesse começo. As equipes de interior costumam se preparar bem mais cedo, então elas já estão mais aquecidas. Então, cara, vai ser natural essa evolução, mas ela tem que vir logo antes que o torcedor comece a se incomodar. E do lado do craque, cara, não venceu a primeira, empatou esse jogo, mostra uma pequena evolução, porque eu não acompanhei o primeiro jogo, mas vi os melhores momentos, dei uma lida ali no que rolou, e o craque não fez um jogo ruim. Nesse jogo, o craque até que fez um bom jogo. Poderia ter até conquistado uma surpreendente vitória fora de casa, se tivesse acertado um pouco mais a pontaria, porque os lances foram até bem trabalhados, usando o espaço que o Goiás deixou, inclusive. Faltou acertar o gol. Tadeu fez poucas defesas do que poderia ser um jogo muito mais perigoso para a defesa esmeraldina. Mas e aí, o que você tá achando desse começo do campeonato? O que você achou desses dois primeiros jogos? Você, torcedor do craque, o que você tá achando aí de sua equipe? Acredita que esse ano o craque vai conseguir despontar aí como uma das forças do futebol goiano nesse campeonato? Deixa aí a sua opinião sobre os jogos, tudo que rolou nesse campeonato, coloca aí a sua opinião que eu quero saber. Se inscreve no canal e deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e marca o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Também peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores do craque, do Goiás e de outros clubes recebam essa análise assim como você. E considere entrar no grupo de membros que mais cresce nessa internet, o Gader Futebol Clube, que esse ano vai trazer muito mais eventos para vocês, um grupo cheio de torcedores de todos os clubes, que se tratam de maneira homogênea, educada. Zoeira existe porque faz parte, inclusive incentivo à brincadeira, tem que ter isso mesmo, porque é do futebol, é gostoso de se divertir ali, tirar uma ondinha com seu colega torcedor, mas sempre com respeito e tudo envolvendo apenas o esporte, nada pessoal. Então é um grupo muito divertido para quem gosta de conversar de futebol, quem gosta de conversar de vários assuntos, inclusive, não só futebol, nós falamos de muitos assuntos lá no grupo, mas o futebol geralmente é a prioridade. Se você gosta desse tipo de informação, saber notícias 24 horas, piadas, memes, figurinhas, pessoas como membros e comentaristas especializados em futebol, assim como eu, considere se tornar membro do canal, que você entra lá no grupo e participa de tudo isso que eu tô falando. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos e um abraço de torcedor pra todos vocês.